E aí, pessoal, esta aula nós vamos falar sobre montagem de posição e realização parcial. Então, eu vou falar sobre detalhes, aspectos importantes para você poder manipular de forma adequada uma montagem de posição e também realizações parciais. O que se entende por montagem de posição? Significa você aumentar a sua exposição ao mercado de maneira controlada. Então, você vai, de acordo com determinadas condições, determinadas regras, você vai incrementando a sua posição, então você vai se expondo mais. E por realização parcial, entende-se você diminuir o tamanho da exposição. Então você realiza o lucro ou realiza o resultado de maneira parcial. Você não desfaz totalmente da posição. E no meio desses dois mundos, entre montar a posição e realizar parcialmente, você pode aí fazer os dois ao mesmo tempo. Pode ir montando posição e realizando. Eu não pretendo fazer nenhum juízo de valor se você deve fazer montagem de posição ou realização parcial, ou se só entra cheio e sai cheio. Mas a ideia aqui é mostrar como escrever um código-fonte que pode lidar adequadamente com esses cenários que eu acabei de explicar. Então me acompanhe na tela que nós vamos começar agora pela montagem de posição. Eu estou aqui então com o editor de estratégias aberto e eu vou criar aqui uma estratégia muito simples para a gente focar em como fazer a montagem de posição. Geralmente você faz montagem de posição utilizando sinais, né? Um fluxo, ou um toque na média, ou uma violação de um canal. Então, esses momentos você usa como pontos de entrada e vai montando a sua posição. Aqui eu não vou fazer isto para não deixar o código demasiadamente complexo. Então, nós vamos estabelecer horários específicos e eu vou fazer a montagem de acordo com o relógio, com o tempo da barra, só para poder exemplificar como que você coloca as ordens para fazer uma montagem. Então vamos começar aqui definindo que para cada hora fechada, entre 9 e 1 da tarde, eu vou comprar determinada quantidade de contratos ou de papéis. Eu estou aqui no mini índice de 5 minutos, né? Então vamos fazer o seguinte, if, vou colocar aqui mod de time por 100, o módulo da divisão do tempo, que é um inteiro, por 100, que vai me retornar os dois últimos dígitos deste número, que vão ser os minutos. Se isso aqui for igual a 0, significa que eu estou numa hora fechada. End time for menor ou igual a 13 horas, então eu vou fazer aqui uma compra a mercado, buy at market. E para poder fazer montagem de posição, é sempre bom especificar explicitamente as quantidades. Se eu colocar aqui 1, significa que eu estou comprando uma quantidade do que está definido no editor de estratégia. Então, eu vou executar aqui, subir aqui um pouquinho. Então, seria uma quantidade disso daqui. Então, são 5 contratos. Se eu colocar aqui 1 e aqui utilizar 1, será um contrato. Se eu colocar 3, será 1 de 3, que são 3 contratos. Vou deixar 3 aqui e vou executar isso aqui. Mas antes de executar, nós vamos finalizar aqui o código. Então eu preciso encerrar minha posição em algum momento. Eu vou fazer if time for maior ou igual a 17, then close position. Vamos encerrar a posição a partir de 5 horas. Então vamos executar aqui. Observe que nós temos aqui a execução do nosso código. Então, fiz uma compra às 9h05, às 10h05, às 11h05, conforme o modelo de execução e simulação que nós já conversamos. O que eu gostaria de plotar aqui também? O preço médio da posição. Então, deixa eu interromper. Vou colocar aqui, então, um plot do buy price. E eu vou colocar até encapsulado aqui em cima, né? If is bought, then plot by price. Vou executar, colocar no mesmo gráfico e observe que eu estou comprando, meu preço médio aqui está no valor da minha compra. Quando eu compro pela segunda vez, o preço médio é modificado. Então observe que aqui o movimento está de baixa, né, nessa parte da manhã do dia 20 de junho, e aí o preço médio ele vai ser atualizando à medida que eu vou aumentando minha posição. Geralmente a gente coloca aqui ordens de alvo, né? Então eu vou colocar aqui também na condição isBought. Then begin. Aí eu vou plotar e vou colocar aqui também as minhas ordens de saída. Então vamos colocar aqui
um alvo único. Eu vou colocar Sell to Cover Limit do Buy Price mais, vamos supor aqui, 800 pontos. E eu vou plotar também, na linha 2, o meu alvo. Um ponto muito importante é sempre colocar as quantidades aqui. Quando a gente estiver tratando de montagem de posição e realização parcial, eu vou colocar aqui a quantidade. E a quantidade eu vou buscar da função by position, ou simplesmente position, para ficar genérico aí, tanto para posição de compra quanto de venda. Então eu vou me desfazer da minha montagem em um momento único aqui, se atingir 800 pontos de alvo. Então eu vou executar novamente e observe que o meu alvo está lá em cima. E a forma como o código está escrito, o meu alvo ele vai se modificando de acordo com a montagem de posição. Então aqui são 800 pontos para um contrato, para 2 contratos continua sendo 800, para 3 continua sendo 800. O normal é quando a gente começar a montar a posição, a gente também reduzir o alvo, porque você aumentou a quantidade de contratos, então você não precisa esperar caminhar tantos pontos para poder obter o mesmo lucro, né? O mesmo alvo da operação. Um contrato com 800 pontos de lucro é a mesma coisa que 2 contratos com 400 pontos de lucro. Então, como que eu faço isso no código? Bastaria eu colocar aqui, né? Eu tenho um alvo de 800 pontos, que inclusive eu posso colocar isso aqui como um parâmetro. Input P alvo PTS em pontos. Vou colocar aqui 800 pontos. Então, o meu alvo, minha ordem Sell to Cover Limit vai ser de Buy Price mais o meu alvo em pontos dividido pela Position. Então, se eu tiver um contrato, vai ser 800 dividido por 1, 800. Se eu tiver 2 contratos, 800 dividido por 2, 400. E eu preciso mudar aqui também no plot, né? Então, vamos colocar aqui embaixo também esta fórmula. Meu alvo em pontos dividido pelo tamanho da posição. Executando, nós temos isso daqui. Então, eu começo com um contrato de exposição com um alvo de 800. Quando eu faço uma segunda compra, meu alvo agora é 400. Quando eu faço uma terceira, é 800 dividido por 3. Quando eu faço a quarta, 800 dividido por 4, que vai dar 200 pontos. E aqui realiza, então, o lucro neste preço. Vamos supor que eu quisesse manter o meu alvo de acordo com o meu primeiro ponto de entrada. Então, eu queria ali 800 pontos em relação ao meu primeiro ponto de entrada e eu não queria que o meu alvo se movimentasse de acordo com o preço médio à medida que eu vou aumentando a posição. Como que eu faço isso? Eu preciso, então, armazenar em uma variável, né, em uma memória, qual que é o preço de abertura da posição. A primeira ordem que abriu a posição de compra, qual que foi o preço? Então vamos colocar isso aqui no código agora. Eu vou precisar então de uma variável aqui auxiliar. Vou colocar aqui var f preço abertura do tipo float. Eu vou precisar também de uma variável booleana. Vamos chamar de b gravou entrada do tipo boolean. E por fim, mais uma última variável, vamos chamar de i posição, onde eu vou armazenar o tamanho da posição do tipo inteiro. Então, o meu código ele sempre vai começar com iPosição igual a position. Ok? Em seguida, eu vou verificar se a minha posição atual for igual a 0, então b gravou entrada vai ser igual a falso. Ok, então eu fiz uma compra e aqui onde eu verifico se eu estou comprado, eu vou colocar novamente uma condição no begin aqui. Se iPosição é diferente de 0, and iPosição no instante na barra anterior era igual a 0, ou seja, significa que eu acabei de abrir uma posição, eu vou então gravar qual que é o preço médio dessa posição. Then begin end. Então eu vou fazer f preço abertura ser igual a buy price. Em seguida eu vou falar que b gravou entrada é igual a true. Então eu já gravei a entrada para esta posição que eu iniciei. Então lembre-se que o código ele vai ser executado aqui quando estiver rodando no replay de mercado ou com dados tick a tick, ele vai ser processado múltiplas vezes para cada barra.
Então a primeira vez que processar aqui, eu abrir a posição, eu vou cair nessa condição, estou comprado, a posição é diferente de 0, a posição no candle anterior era igual a 0, então eu vou executar isso aqui e gravou a entrada vai ser igual a true. E eu não quero mais executar isso durante o tempo que eu tiver com posição aberta. Então aqui eu preciso colocar uma outra condição. And not B gravou a entrada. Agora sim eu tenho aqui o código completo aqui para poder capturar apenas o preço de entrada. Então vou pegar aqui F, preço de abertura, e vamos substituir aqui a minha referência para o meu alvo. Então vai ser o F, preço de abertura, mais essa condição e no plot também. Então vamos executar novamente o código e observe agora o alvo da operação. Então nós temos aqui 800 pontos quando eu estou com um contrato apenas. Quando eu dobro a quantidade de contratos, quando eu compro mais um, o meu alvo vai diminuir aqui para 400 pontos. Quando eu coloco mais um contrato na posição, para 269 pontos aproximadamente. Coloco mais um contrato na posição, agora foi para 200 pontos. E isso em relação a esta linha aqui, que é o preço de abertura da posição. Então não está mais acompanhando aqui o preço médio da posição. Então com este código eu já consigo gerenciar o meu alvo e até a minha condição de stop loss também. O stop loss, por exemplo, eu poderia colocar em função do preço médio, né? Então eu colocaria aqui Sell to Cover Limit, em seguida eu posso colocar também o Sell to Cover Stop. Vou colocar aqui o F, preço abertura, menos, e aqui eu posso colocar também uma outra entrada, né? P Stop em pontos. Vou colocar aqui, por exemplo, 200 pontos. Vou colocar então aqui o stop no preço de abertura, menos os pontos dividido pelo tamanho da posição. Se eu for aumentando minha posição, meu stop vai diminuindo em relação ao preço médio. Position, quantidade, né? Vou colocar explicitamente também. E aqui para a ordem stop eu coloco também o offset. Então vamos repetir aqui o primeiro parâmetro e vamos colocar aqui, por exemplo, 100 pontos de offset. Então vamos executar novamente. Vamos colocar aqui também o plot 3 com o nosso stop. Vou até aumentar aqui um pouco o stop, né? Vamos colocar aqui 400 pontos. Vamos executar. E aqui está. Então nós temos aqui um alvo de 800, um stop de 400 e na hora que executou aqui, acabou estopando, né? Porque aqui eu estou considerando ainda o preço de abertura como a referencial, né? Deixa eu mudar aqui para Buy Price. Acabei fazendo aqui por desatenção. Então Buy Price, deixa eu interromper, executar novamente. E continua aqui estopando quando eu aumento a posição. Isso aqui é um ajuste que para cada setup operacional o trader vai ter que fazer, né? Então vou só alargar aqui esse stop para a gente poder ter o plot demonstrando corretamente ali os pontos, né? Então eu executo aqui com 500 pontos. Aqui é um dia ruim de exemplo, porque eu estou montando uma posição no dia que está em queda eu estou comprando, né? Vamos voltar aqui alguns dias e pegar um dia em que teve uma tendência de alta no início do dia. Então neste dia aqui, nós estamos num dia em que houve uma tendência de alta no início do dia, mas o range de alvo e de stop aqui estão muito curtos, né? Vamos aumentar aqui para 1.600 pontos. E aqui vamos colocar aqui em 900 pontos. E executar novamente. Aqui a gente tem uma ideia melhor então. Nós temos o alvo aqui, né, de 1.600 pontos, quando está com um contrato. Quando aumenta para 2, nossa referência continua sendo aqui o preço de abertura do primeiro contrato. E aqui diminuiu por 2. Um fator de 2, né? Então foi para 800 pontos. E o alvo aqui está em relação ao preço médio. Então aqui eu tenho um stop de 900 pontos. E quando eu aumento aqui a minha posição para 2 contratos, meu stop diminui pela metade para 450. Aqui no caso atingiu o alvo então com a posição de 2 contratos exatamente às 10 horas e 40 minutos, encerrando então a minha posição.
Não 2 contratos, né? Na verdade, 2 quantidades de 3 contratos, ou seja, 6 contratos. Bom, então assim fica demonstrado como fazer a montagem de posição, né? Como que você manipula as funções de ordem para poder fazer montagem de posição. Agora eu vou demonstrar um exemplo de como utilizar as funções de ordens para poder fazer realização parcial. Então me acompanhe. A ideia é semelhante a esta lógica que a gente acabou de implementar, só que nós vamos fazer a ordem inversa, né? Então vamos fazer, por exemplo, às 9 horas da manhã. Então vamos colocar aqui, ó, if time for igual a 9 horas. Vamos falar 9h30, né? Para ter certeza. Nós vamos então fazer uma compra a mercado com uma quantidade de 5, ou seja, 5 vezes 3, 15 contratos. E ao longo do dia eu quero me desfazer desta posição, quero fazer realizações parciais. Então como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui ordens de alvo em pontos já pré-definidos. Deixa eu excluir então essa parte aqui. Se eu estiver comprado, minha posição for diferente, 0, não sei o que, vamos tirar essa parte aqui. Vou colocar aqui o plot by price. Em seguida, nós vamos colocar aqui o sell to cover limit no by price mais p alvo em pontos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 pontos. Vamos colocar aqui p alvo em pontos, 200. E aqui, ao invés de colocar position, eu vou me desfazer apenas de uma quantidade, ou seja, 3 contratos. Vou tirar essa ordem stop por enquanto. Vamos tirar isso aqui. E vou colocar aqui, ó, mais pontos de realização parcial. Então, o primeiro vai ser em p alvo pontos. Segundo, 2 vezes este valor. Terceiro, 3 vezes este valor. Quarto, 4 vezes este valor, até chegar em 5. Aqui, 5 vezes este valor. Aqui, 1 vezes o valor. Então perceba que existe um padrão aqui, né? Eu estou pegando sempre o mesmo comando, multiplicando por 1, 2, 3, 4, 5. Se você se recordar na aula de programação, a gente consegue substituir isso daqui por um laço de repetição. Então vamos fazer aqui exatamente isso. Vou colocar aqui um for i igual a 1 até 5 do begin end. Eu vou fazer exatamente este comando aqui e vou substituir o 1 aqui por i. E agora falta eu apenas colocar aqui uma variável i do tipo integer. Então vamos tanto colocar uma ordem limite para o alvo, quanto fazer um plot. Então vou colocar plot n em i, e vou colocar aqui by price mais quantidade de pontos vezes i. Pronto. Vamos executar este código. E aqui está. Perceba que a linha aqui está até o final, né? Porque ainda falta mais uma condição. Vou encerrar aqui. Vamos apagar essa parte do SBOT. E aqui eu preciso colocar uma condição para encerrar, assim como tinha no código anterior. Se o horário for maior ou igual a 17 horas, then close position. Porque se não alcançar o alvo, então vai encerrar no preço que estiver às 5 horas. Vamos executar novamente. E aí está. Então vamos pegar aqui um dia, né? Aleatoriamente. Vamos pegar este dia aqui, ó. Eu fiz uma compra única aqui, e o preço só caiu e nunca alcançou os alvos, né? Então, neste dia eu fui zerado aqui às 5 horas, conforme o código que nós escrevemos. Neste outro aqui, então percebam, neste exemplo, depois que eu fiz aqui o for, eu tenho aqui um ponto de entrada, uma compra, onde eu compro 15 contratos, 5 vezes 3, e aqui atinge o meu primeiro ponto de alvo parcial, e não tem nenhuma sinalização de venda aqui, e nem aqui. Então vamos depurar melhor o que aconteceu nesta situação. Eu vou colocar então um breakpoint
A gente viu que as ordens limitadas no backtest são executadas um candle à frente. Então, eu vou colocar o breakpoint nesta barra aqui. E vamos executar novamente. Então, parou nesta barra. Então, vou dar F3, F3, F3. Estou comprado. Vai plotar o buy price. E aqui agora eu entrei no laço for. Então, vou colocar uma ordem limitada em buy price mais quantidade de pontos de alvo vezes I, que vai ser 1. Então, observe que apareceu uma setinha aqui, bem pequenininha, colocando. Agora eu venho para o segundo passo do for. E a setinha mudou para cima e desapareceu lá de baixo. Se eu continuar, a setinha está indo para cima, desaparecendo de baixo. Então, o que a gente percebe aqui neste exemplo? Que tem um bug no editor de estratégias. Eu não consigo posicionar ordens limitadas distintas utilizando for. Por alguma razão aqui a Engine não entende que são ordens diferentes e acaba substituindo uma ordem por outra. Então, eu vou voltar à forma como eu tinha colocado antes. Eu vou deixar o for simplesmente para plotar os valores e vou deixar aqui embaixo as ordens limitadas. Então, vou colocar aqui vezes 1. Vou colocar exatamente 5 comandos aqui. Então, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vamos executar aqui novamente e ver como que o código vai se comportar. E observe que agora funcionou, né? Então, agora nós tivemos o comportamento mais próximo do esperado. Vamos colocar o breakpoint novamente, vou interromper e executar. Então observe que agora eu tenho aqui a setinha, 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 setinha e setinha, sinalizando então 5 ordens limitadas. E o que acontece aqui? Quando se executa o primeiro alvo parcial, o que acontece? O meu preço médio ele vai ser alterado. Então vou terminar de execução deste candle. Vamos para o próximo. Agora, o meu buy price ele foi alterado e percebam que todas as linhas aqui foram aqui para baixo. Ou seja, eu realizei o meu lucro de 1/5 da minha posição, então meu preço médio ele foi lá para baixo, ele diminuiu. E com isso, os meus alvos diminuíram. Então a gente recai aqui sobre o mesmo problema que nós vimos lá para montagem de posição. E se eu quiser manter a referência como sendo o preço de abertura da posição. Então, eu tenho que criar aqui uma variável e atribuir a esta variável o valor. Como o raciocínio é análogo, eu vou deixar isto aqui como exercício para vocês. Então, seria basicamente fazer o mesmo que nós fizemos para o caso da montagem de posição. Vai criar uma variável booleana, B gravou abertura, e vai criar uma F preço de abertura. Então, você vai ter que manipular a lógica aqui do programa para que armazene em F preço de abertura apenas uma única vez, que é o momento que faz a abertura da posição. Então o programador ele precisa saber o que está fazendo, e quando ele sabe o que está fazendo e se depara com um resultado diferente, ele começa a ter mais certeza de que o que ele está fazendo está correto e acaba identificando os bugs da plataforma. Então a gente identificou aqui um bug. Se eu colocar as ordens de alvo dentro do laço for, simplesmente ele fica substituindo as ordens e não executa nenhuma delas. Então isso é um bug da plataforma que a gente tem que lidar com ele. Então o ideal é o quê? Abrir um chamado e pedir para a Nelogica corrigir. Bom, era isso que eu queria falar então nesta aula. E na próxima aula nós vamos aprender sobre a função Daily Result, que é uma função muito útil para se fazer algumas tarefas de trading. Nos vemos na próxima aula e até!